Vamos abrir essa edição do Jornal Jovem Pan falando sobre a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de bloquear contas bancárias de suspeitos de financiar manifestações. Quem chega ao vivo para trazer todos os detalhes da notícia é Yasmin Costa, diretamente de Brasília. Yasmin, seja muito bem-vinda. Conta pra gente quantas contas foram bloqueadas. Boa noite. Boa noite para você também, Daniel, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui em mais uma edição do Jornal Jovem Pan. 43 contas de empresários que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, estariam ligados a esse financiamento das manifestações que ocorrem em todo o país foram efetivamente bloqueadas. O que o ministro Alexandre de Moraes alegou nessa decisão? A decisão, inclusive, ela foi tomada no dia 12 agora de novembro, mas só foi realmente tornada pública agora porque estava sob sigilo. E ele afirma o seguinte, que essas manifestações que ocorrem em todo o país têm um potencial danoso e como esses empresários esses empresários estão supostamente financiando esses atos, o potencial danoso ele é ampliado. Na decisão, Moraes ainda afirma o seguinte, que o direito de manifestação e o direito de greve são constitucionais, são legítimos, mas eles não são absolutos e eles não podem ser ali exercidos de forma abusiva, chegando a prejudicar o direito de outras pessoas, a liberdade de outras pessoas. Daniel, a gente separou um trechinho dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. O ministro afirma o seguinte, abre aspas, no caso vertente, verifica-se o abuso reiterado do direito de reunião, direcionado ilícita e criminosamente para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado do pleito eleitoral para presidente e vice-presidente da República, cujo resultado foi proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 30 de outubro de 2022, com consequente rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção, fecha aspas. Essa foi uma das argumentações apresentadas pelo ministro Alexandre de Moraes ao determinar essa suspensão, esse bloqueio, melhor dizendo, dessas 43 contas de pessoas físicas e jurídicas ligadas supostamente ao financiamento dessas manifestações. Na decisão, o ministro também pede ali ciência, que a Polícia Federal tome ciência dessa decisão dele e que num prazo de 10 dias colhe o depoimento de todas essas pessoas e que, se for preciso, tome outras medidas cabíveis. Para a gente relembrar rapidamente, né, Daniel, desde o dia 30, pelo menos há 15 dias do dia 30 de outubro, desde que foi proclamado efetivamente o resultado das eleições presidenciais deste ano, uma grande quantidade de pessoas tem tomado as ruas, principalmente estão fazendo essas manifestações em frente a quartéis generais do Exército em todo o país. Aqui em Brasília, eles seguem também fazendo essa manifestação em frente ao quartel-general. E agora vem essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear 43 contas de empresários, porque supostamente, nessa alegação do ministro, elas estariam financiando essas manifestações. E como que seria esse financiamento, para encerrar aqui, Daniel, seria dando ali transporte para essas pessoas, porque muitas são de outros estados, como é o caso aqui de Brasília, muitas pessoas vêm de fora. Esse financiamento poderia ser através desse financiamento de trazer essas pessoas, fornecer o transporte, fornecer comida onde elas estão e até a hospedagem. Agora a gente vai precisar acompanhar todo esse caso e até o desenrolar de como a Polícia Federal vai atuar para colher o depoimento de todas essas pessoas. Volto contigo. Tá certo. Yasmin Costa trazendo detalhes dessa manifestação, essa decisão de Alexandre de Moraes, que autorizou o bloqueio de contas de suspeitos de financiar atos e manifestações por todo o país. Momento de análise e de opinião. Cristiano Vilela hoje com a gente no Jornal Jovem Pan. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Jovem Pan. Queria, claro, sua avaliação em relação a essa decisão de Alexandre de Moraes, que autorizou o bloqueio de contas bancárias de mais de 40 pessoas suspeitas de financiar essas manifestações. Trata-se de uma decisão monocrática. É importante a gente mencionar isso, mas o senhor achou razoável esse pedido, essa manifestação, essa autorização de Alexandre de Moraes, ou vê ilegalidade, exagero nessa medida? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan.
Olha, é uma medida que chama muito a atenção pelo caráter muito forte de você ter um bloqueio de 47 personalidades, 47 pessoas, empresas que teria eventualmente financiado atos antidemocráticos. Agora, o que me chama realmente a atenção é o fato de que esse processo é um processo que está em segredo de justiça. Eu, como advogado, sempre que surge um fato desse na mídia, de decisão judicial, eu sempre já vou lá, procuro, entro no site do tribunal em questão, já eventualmente vejo o processo, vejo uma decisão, vejo uma petição inicial, faço uma análise técnica da coisa. Nesse caso, por exemplo, eu não pude. Por quê? Porque o processo está em segredo de justiça. E aí cabe o questionamento: o que seria atos antidemocráticos? Será que existe de fato alguma coisa que a gente não saiba para justificar uma medida como essa? Porque, de uma forma geral, o que a gente acompanha nas ruas é que existe um segmento da sociedade que está exercendo o seu livre direito à manifestação. Esse livre direito à manifestação é garantido constitucionalmente. Agora, se houver algum elemento que possa ser mais gravoso, ferir o Estado democrático de direito, aí sim, essa informação tem que vir a público, e eu tenho certeza que os principais manifestantes, pessoas de bem, vão dar razão a uma medida como essa. Agora, enquanto isso não vem a público, a gente só tem a lamentar esse tipo de decisão. Agora, doutor, quais são os caminhos possíveis, as possibilidades a partir de agora, caso essas pessoas, suas defesas, entrem na justiça ou, inclusive, acionem o STF? O que pode acontecer? Essa medida pode ser avaliada pelo colegiado inteiro, já que foi uma decisão monocrática de Alexandre de Moraes? Sem dúvida, será uma medida que será analisada pelo colegiado e aí sim poderá se ter uma decisão mais bem construída. Agora, o fato é que, enquanto a sociedade não souber quais são esses atos antidemocráticos, fica difícil para a sociedade tomar uma posição e analisar se a decisão ela é correta ou não. A regra no processo judicial, ela é uma regra pela transparência. A possibilidade de termos segredo de justiça é só em casos extremamente estritos. E me parece que uma situação como essa é de interesse público que toda a sociedade tenha acesso sobre que atos antidemocráticos são esses que estão sendo feitos.